Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 5 de julho de 2025, sábado, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos hoje na lição 186, que declara: a salvação do mundo depende de mim. A salvação do mundo depende de mim. Que afirmação é essa? A afirmação que um dia removerá completamente a arrogância de todas as mentes. Aqui está o pensamento da verdadeira humildade, que não te confere nenhuma outra função, a não ser aquela que te foi dada. Ele oferece a tua aceitação da parte que te foi designada, sem insistir em outro papel. Ele não julga o papel que te é devido, apenas reconhece que a vontade de Deus é feita na terra, assim como no céu. É na terra como no céu, tá, gente? Ela une todas as vontades sobre a terra no plano do céu para salvar o mundo, restaurando-o à paz do céu. Não lutemos contra a nossa função. Não fomos nós que a estabelecemos. Não é ideia nossa. Os meios pelos quais ela será perfeitamente cumprida nos são dados. Tudo que nos é pedido é aceitar a nossa parte com genuína humildade e não negar que somos dignos com arrogância auto e enganadora. Temos a força para fazer o que nos é dado fazer. Nossas mentes são perfeitamente adequadas para assumir a parte que nos é designada por aquele que nos conhece tão bem. A ideia de hoje pode parecer bastante grave, até que vejas o seu significado. Tudo o que ela diz é que o teu pai ainda se lembra de ti e te oferece a confiança perfeita que tem em ti, que és o seu filho. Não pede que sejas de nenhum modo diferente do que és. O que poderia a humildade requerer senão isso? E o que poderia a arrogância negar senão isso? Hoje não nos esquivaremos da nossa tarefa sob a alegação capciosa de que a modéstia está sendo ultrajada. É o orgulho que quer negar o chamado pelo próprio Deus. Hoje deixamos de lado toda a falsa humildade para que possamos escutar a voz de Deus, revelar-nos o que Ele quer que façamos. Não duvidamos da nossa adequação para a função que Ele nos oferecerá. Teremos certeza apenas de que Ele conhece as nossas forças, a nossa sabedoria e a nossa santidade. E se Ele nos considera dignos, nós o somos. Só a arrogância julga o contrário. Há um caminho, e apenas um caminho, para tu seres liberado da prisão que o teu plano de provar que o falso é verdadeiro te trouxe. Ao invés disso, aceita o plano que não fizeste. Não julgues o teu valor para o plano. Se a voz de Deus te assegura que a salvação precisa da tua parte e que o todo depende de ti, estejas certo de que é assim. O arrogante tem que agarrar-se às palavras, amedrontado de ir além para experimentar aquilo que poderia afrontar a sua posição. Mas os humildes são livres para ouvir a voz que lhes diz o que são e o que devem fazer. A arrogância faz uma imagem de ti que não é real. É essa imagem que se intimida e recua aterrorizada quando a voz por Deus te assegura que tens a força, a sabedoria e a santidade para ir além de todas as imagens. Tu não és fraco como é a imagem de ti mesmo. Não és ignorante nem indefeso. O pecado não pode manchar a verdade em ti e a miséria não pode aproximar-se da santa casa de Deus. A voz por Deus te relata tudo isso. E à medida em que ele fala, a imagem treme e busca atacar a ameaça que não conhece, sentindo as suas bases desmoronarem-se. Solta-a! A salvação do mundo depende de ti, e não desse montinho de pó. O que pode ele dizer ao Filho Santo de Deus? Por que precisa sequer preocupar-se com isso?
E assim achamos a nossa paz, aceitaremos a função que Deus nos deu, pois todas as ilusões baseiam-se na estranha crença de que podemos fazer outra para nós mesmos, né? É outra função aqui no caso, né? É disso que ele está falando. Os papéis que nós mesmos fizemos são mutáveis, parecem passar do desconforto ao sublime êxtase do amor e de amar. Podemos rir ou chorar, e saudar o dia com boas-vindas ou com lágrimas. O nosso próprio ser parece mudar ao experimentarmos 1000 alterações de humor, e as nossas emoções de fato nos remontam às alturas, ou nos atiram ao chão em desespero. É esse o Filho de Deus? Poderia ele criar tal instabilidade e chamá-la de filho? Aquele que é imutável compartilha os seus atributos com a sua criação. Todas as imagens que o seu filho parece fazer não têm efeito sobre o que ele é. Atravessam a sua mente como folhas varridas pelo vento, que por um instante formam um padrão, pois separam-se para novamente agruparem-se e desaparecerem, ou como miragens vistas num deserto surgindo do pó. Essas imagens sem substância irão embora e deixarão a tua mente desanuviada e serena, quando aceitares a função que te é dada. As imagens que fazes só dão origem a metas conflitantes, vagas e temporárias, incertas e ambíguas. Quem poderia ser constante em seus esforços ou dirigir suas energias e concentrar as forças em direção a metas como essas? As funções que o mundo estima são tão incertas que no mais seguro dos casos mudam 10 vezes por hora. Que esperança de benefício pode se basear em metas como essas? Em belo contraste, tão certo como a volta do sol que dissipa a noite a cada manhã, a função que te foi verdadeiramente dada sobressai-se clara e totalmente sem ambiguidade. Não há nenhuma dúvida da sua validade. Ela vem daquele que desconhece o erro, e a sua voz tem certeza das suas mensagens. Essas não se alterarão, nem entrarão em conflito. Todas apontam para uma única meta, a qual podes atingir. O teu plano pode ser impossível, mas o plano de Deus jamais pode falhar, pois ele é a sua fonte. Faze conforme a voz de Deus te indicar. E se ela te pedir algo que pareça impossível, lembra-te de quem é aquele que está pedindo e quem estaria negando. Em seguida, considera isto. Quem tem mais probabilidade de estar certo? A voz que fala pelo Criador de todas as coisas, que conhece todas as coisas exatamente como são, ou uma imagem distorcida de ti mesmo, confusa, desnorteada, inconsistente e insegura de todas as coisas? Não deixes que essa voz te dirija. Ao invés disso, ouve uma voz segura que te fala de uma função dada a ti pelo teu Criador, que se lembra de ti e que insiste para que agora te lembres dele. A sua voz gentil está te chamando do conhecido ao desconhecido. Ele quer consolar-te, embora desconheça a tristeza. Quer fazer uma restituição, embora seja completo. Uma dádiva para ti, embora tenha o conhecimento de que já tens tudo. Ele tem pensamentos que respondem a todas as necessidades que o seu filho percebe, embora ele não as veja. Pois o amor tem que dar, e aquilo que é dado em seu nome assume a forma mais útil no mundo de formas, né? Essas são as formas que jamais podem enganar, pois vem da própria ausência de forma. O perdão é uma forma terrena de amor, que assim como é no céu, não tem forma, né? Mas o que é necessário aqui é dado na medida em que for necessário. Dessa forma, podes realizar a tua função, até mesmo aqui. Embora o amor vá significar muito mais para ti quando a ausência de forma tiver sido restaurada em ti. A salvação do mundo depende de ti, que podes perdoar. Essa é a tua função aqui. Muito bem, eu quero fazer uma observação sobre a leitura dessa lição, que vale para todas, tá? Eu não sei como vocês fazem quando vocês assistem esses vídeos, né? Porque eu sei que nem sempre dá tempo de assistir o vídeo inteiro.
Mas se você estiver assistindo essa parte do vídeo na qual eu leio a lição para vocês, é muito importante, no meu ponto de vista, como orientadora de vocês, no meu entendimento, é muito importante que você leia ou ouça, ou o melhor, né? Ouça a lição todos os dias. Por quê? Vamos pegar essa lição aqui, por exemplo, hoje, que é uma lição um tanto quanto hermética, né? É uma lição que nos traz uma série de conceitos e de ideias e de frases que a gente não entende muito bem. A gente poderia fazer uma live inteira, uma aula inteira aqui sobre essa lição, que foi o que a gente fez lá em 2022. A gente explicou a lição passo a passo com base em referências consagradas. Porque vocês sabem que eu não fico falando coisas aqui da minha cabeça, né? Só as piadas que saem da minha cabeça, né? Eu leio referências consagradas de mestres que tiveram ou têm, né? O Tom Wakechild está vivo, Dr. Joshua David Stone faleceu já e o Dr. Kenneth Wapnick também, infelizmente, já passou para o plano espiritual. Infelizmente não, né, gente? Porque isso aqui é só o avatar de jogo. Então ele passou para o plano espiritual, né? E então essas pessoas que têm, sei lá, 50 anos de caminhada com o Curso em Milagres, né? Dr. Kenneth Wapnick acompanhou o curso antes mesmo, ele já acompanhava o curso antes mesmo de o curso ser publicado. O curso ainda era uma série de fichários, uma série de materiais avulsos que estavam sendo organizados, que estavam sendo formatados, que estavam sendo colocados numa forma mais palatável pela Helen e pelo Bill e pela Judith e por ele também, né, que foram as pessoas que trouxeram essa obra até esse formato aqui, que é o formato que a gente conhece, né? E não me canso, não me furto de agradecer a nossa querida Lilian Paz, que fez a tradução para o português, que eu acho que é uma tradução, vou dizer para vocês, para mim o trabalho dela foi magnífico. Vocês sabem que eu tenho meus entendimentos aí de coisas com as quais eu não concordo, né? Algumas palavras que ela usa, principalmente as palavras impecável, impecabilidade e delusório, eu não uso essas palavras, porque eu não entendo que tenham sido as melhores traduções, né? Mas assim, na minha avaliação, o trabalho dela foi primoroso. Se você pega a versão em inglês do curso e pega a versão em português, foi um trabalho primoroso que a Lilian fez para nós, né? Foi um trabalho de uma vida, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você ouve ou quando você lê, e mais quando você ouve e lê, que foi o que eu acabei de fazer, porque eu estou lendo em voz alta, então eu estou me escutando, mesmo que a sua mente intelectual ela não entenda nada, a sua mente está entendendo tudo. Então é aquela história, de grão em grão a galinha enche o papo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então nós, com essa leitura diária, repetindo a leitura da lição, 5º ano seguido, nossa, nós estamos aqui fazendo uma transformação nas nossas mentes que é inegável, né? Então a minha sugestão para você é não pule essa parte do vídeo. Coloque o vídeo para tocar enquanto você está fazendo outra coisa. Você foi tomar banho, ouve. Você está dirigindo, ouve. É assim que eu faço com as minhas coisas. Senão não tenho tempo. Daqui a pouco eu vou sair de carro, vou para longe e eu estou ouvindo alguma coisa, né? Eu estou ouvindo alguma coisa. Não vou perder 45 minutos, 50 minutos de caminho do meu dia sem colocar para dentro da minha mente algo positivo, algum aprendizado, alguma aula de algum curso que eu tô atrasada em 1 milhão de coisas que eu faço ao mesmo tempo agora, tá? Então essa é uma dica que eu dou para vocês, tá bom? Vamos passar então para a leitura do livro. Então peraí, só um minuto. A salvação do mundo depende de mim. Essa é uma lição importante. Se você ainda não assistiu, assista ao meu vídeo Como Você Pode Ajudar a Salvar o Mundo. Assista o vídeo de 2022 com as explicações do Dr. Kenneth Wapnick.
do Dr. Joshua David Stone. Ah, não, o Dr. Joshua não chegou nesse ponto, né? Só fez as primeiras 40 lições. E o Tom Wakechild, tá? Não deixe de assistir. São lições que merecem um aprofundamento, tá bom? Texto do dia 5 de julho, da Linguagem da Liberdade, de Melody Beach. Culpa de sobrevivente. Começamos a nos recuperar. Começamos a cuidar de nós mesmos. Nosso programa de recuperação começa a funcionar em nossas vidas. E começamos a nos sentir bem. Então ela ataca. A culpa. Quando estamos começando a experimentar a totalidade da alegria e da vida, podemos sentir-nos culpados sobre aqueles a quem deixamos para trás. Aqueles que não estão se recuperando, aqueles ainda em dor. Esse sentimento de culpa é um sintoma de codependência. Foi sobre isso que nós falamos na live sem ser desse domingo, a live do outro domingo anterior, que foi a live de cura entre gerações, nos libertando das regras familiares, tá bom? Podemos pensar no marido de quem nós nos divorciamos e que ainda continua a beber. Podemos pensar numa criança que ainda está em dor. Podemos receber um telefonema do nosso pai ou de nossa mãe não recuperados, que nos falam de seus sofrimentos e nos sentimos arrasados com as suas dores. Como podemos ser tão felizes, tão bons, quando aqueles a quem amamos ainda estão sofrendo? Podemos realmente nos libertar e viver satisfatoriamente, apesar das circunstâncias? Sim, podemos. Sim, dói deixar para trás aqueles a quem amamos, mas continue indo em frente de qualquer modo. Seja paciente. A recuperação dos outros não é a nossa tarefa. Não podemos fazê-los se recuperarem. Não podemos fazê-los felizes. A felicidade é uma tarefa individual, pessoal e intransferível. Eu tenho que construir a minha própria felicidade, assim como você. Tá? Podemos perguntar por que nós fomos os escolhidos para uma vida mais completa. E podemos nunca saber a resposta para esta pergunta. Alguns se recuperam ao seu próprio tempo, mas a sua recuperação não é assunto nosso. A única recuperação que realmente podemos reivindicar é a nossa. Podemos desligar-nos com amor e amar a nós mesmos sem culpas. A oração. Hoje estou disposto a lidar com a minha tristeza e com a minha culpa. Permitir-me-ei ser saudável e feliz, mesmo que alguém a quem amo não tenha escolhido o mesmo caminho. Gente, esse texto, ele é muito importante. E o título dele, na minha opinião, não podia ser mais perfeito. Chama-se Culpa de Sobrevivente. Nós estamos sobrevivendo verdadeiramente. Nós estamos sofrendo porque nós estamos bem e as pessoas a quem amamos não estão bem. Mas é muito claro para nós que nós estamos bem porque nós estamos imbuídos do propósito de construirmos uma vida nova. A partir de quê? A partir de uma total mudança de mentalidade. Por quê? Porque o sistema de pensamento do ego, no sistema de pensamento do ego, as nossas mentes estão de cabeça para baixo, né? O piloto está no lugar do banco do carona e o carona está no lugar do piloto, né? Temos um ego enquanto estamos aqui na terceira dimensão, ok, beleza, mas quem é que comanda a minha vida? É o ego ou é o Espírito Santo? É essa pergunta que todos os dias eu preciso me fazer. E ao me fazer, eu preciso escolher novamente. Escolher, caminhar, seguindo a liderança, a orientação do Divino Espírito Santo. E vagarosamente o Espírito Santo volta a assumir o comando da minha vida. É a ele que eu sigo. É ele quem decide. Eu escolho pedir e ouvir a orientação dele, né?
Ontem eu vi um post no Instagram que a pessoa botou assim, não era, eu acho que não era de um curso em milagres não, mas enfim. A pessoa botou assim, eu recebo milagres. E aí eu pensei cá comigo, né, com essa minha cabeça virginiana que não para, né, um minuto. Eu pensei assim, eu recebo milagres? Não, tá faltando uma parte antes. Eu peço pelo milagre, para então poder recebê-lo. Eu peço pelo milagre. Eu peço pela correção da minha mente. Eu peço pela cura da minha mente. Eu peço pela liberação de uma ilusão, de uma crença ilusória. E o outro não está pedindo. Então como é que a vida do outro pode mudar? Não pode. Não pode. E eu vou precisar respeitar isso. Tá? Eu vou ler um negócio para vocês aqui, e hoje provavelmente se eu ler do livro do Sucesso Sagrado, eu vou ler muito pouquinho, ou talvez não leio. Mas eu vou ler um negócio para vocês já aqui, depois de ler o comentário da Eneida. A Eneida botou um comentário para mim ontem aqui no vídeo, que foi muito importante para mim receber, ler, e eu quero compartilhar com vocês. Ontem eu dediquei a leitura do texto da Melody Beach para a Eneida, né? E aí ela botou assim, 3 emojis com o bonequinho chorando. Eu estou aqui ouvindo e chorando de alegria. Sim, eu posso comemorar a minha consciência se modificando. Yes! Porém, todas essas mudanças eu quero comemorar com você, minha querida professora Jaque. São os frutos de seu trabalho através do canal Alquimia dos Milagres. São os frutos de Deus, de Jesus Cristo, do Divino Espírito Santo. Eu procuro apenas ser um canal o mais limpo possível, né? Nem sempre consigo. Ainda tem muito ego aqui para ser transcendido. Ainda tem muito ego. Foi através dos vídeos diários que eu vi, dos vídeos da cura entre gerações, uma vez por mês, das lives aos domingos, das meditações Stargate, que é um trabalho que ela faz comigo pessoalmente, da fórmula do Floral 2025, eu vi o seu lado humano, amoroso e etc., que pacientemente me conduziu até aqui. Não sei se paciência é uma virtude que eu tenho, Eneida. Eu acho que você é uma excelente aluna, tá? Todas essas conquistas eu agradeço a Deus Pai, ao Divino Espírito Santo, a você, Jaque, aos meus colegas que participam dos estudos, aos meus antepassados e ao meu filho, que me incentiva a estudar. Aí ela botou 5 corações azuis e botou muito obrigada a todos. Muito bem, é isso. Então, gente, quando você lê um depoimento desse, você fala assim, cara, tá valendo a pena. Tá valendo a pena, até porque Eneida eu conheço, né? Eneida eu conheço, né? E, gente, é isso, né? Estamos aí, trabalhando todo dia, porque o trabalho é diário. O trabalho é diário, né? E aí a Eneida tá lá experimentando transformações. E talvez ela e vocês, e eu também, tá, gente? E a torcida do Fluminense, né? Que ontem, graças a Deus, ganhou aquele jogo. E eu espero, em Deus, que um título brasileiro traga o prêmio aí, o troféu da Copa do Mundial Interclubes, né? Espero mesmo. Vocês sabem que eu sou flamenguista, mas moro no final do bairro das Laranjeiras, aqui do ladinho da sede do Fluminense, né? Estou cercada por tricolores. E mesmo que fosse o Vasco, enfim, o Bahia, o Palmeiras, eu tô torcendo para um time brasileiro, tá? Muito bem. Então, olha só. Todos nós estamos experimentando, em algum nível, muito provavelmente, essa culpa de sobrevivente. Você deve estar experimentando isso na sua vida. Você deve ter aquele parente que liga pra você só pra reclamar, só pra se queixar da vida, só pra dizer como a vida é ruim. Aí você fala assim, poxa, a minha vida tá tão melhor, faça isso assim, assim.
Assista os vídeos de Um Curso em Milagres, do canal Alquimia dos Milagres. Faça as lições, estude o livro-texto, abrace o ensinamento. Vá para Seitonoye, vá para academia malhar. Gente, hoje uma friaca aqui no Rio, mas abriu o sol. Eu fui para minha hidroginástica. Foi ótima, com o meu professor favorito. Faz alguma coisa e a pessoa faz. A pessoa faz. Ela reclama, ela se queixa, ela critica, ela fofoca, ela reclama, ela acusa, ela se vitimiza, ela faz. Ela tá fazendo o tempo todo alguma coisa. Mas são coisas que não funcionam, que não tiram ela do lugar onde ela está, do lugar onde ela se colocou. O que me lembra a frase do meu querido mestre Gasparetto: você está onde você se põe. Então a pessoa se pôs lá na vítima. E ela tá lá sentada na cadeira da vítima, como dizia ele, né? Tá lá na poltrona da vítima. Ela tá no trono da vítima, ela tá feliz pra caramba. Aquele lugar ali é extremamente confortável para ela. E você onde está? Você já esteve lá, mas não está mais. Então você se sente culpado. E aí eu vou ler para vocês um post que eu recebi visualizei ontem, apareceu para mim no Instagram, de uma, eu acho que ela é americana, Soulful Nomad, ok? E assim, é tudo que a gente fala, mas ela escreveu de um jeito perfeito, perfeito. Então eu vou ler o post dela para vocês, que tem várias lâminas, tá? Você não está ajudando. Você está interrompendo o karma das outras pessoas. Você pensa que você está ajudando, mas algumas vezes você está roubando do karma deles. Você está roubando da habilidade deles de se tornarem e da sua própria. Nós não apenas roubamos com o dinheiro ou coisas. Nós roubamos quando nós interrompemos a lição de uma alma. Quando nós consertamos aquilo que nunca foi para nós consertarmos. Quando nós suavizamos algo que tinha por objetivo transformar. Então, aquele sofrimento era para ser intenso mesmo, para poder promover uma transformação numa mente que não se abre a essa transformação, tá? Todos nós, em alguma medida, temos essa mente, tá bom? Algumas dores são sagradas, algumas lições são kármicas. Alguns desafios foram escolhidos pela alma muito antes desta vida. Resgatar alguém do seu processo é reescrever um contrato que você nunca assinou. Mas há uma grande verdade. Quando nós... aqui tem esse verbo aqui que é... Tipo assim, a gente vai lá e tira o outro da lição dele, né? A gente vai lá e fala, não, vou fazer isso aqui por você, né? Tem um verbo aqui, mas esse verbo não tem tradução no português. Nós não apenas atrasamos o seu crescimento, o crescimento daquela pessoa. Nós atrasamos o nosso crescimento. O karma não desaparece, ele volta, ele retorna de novo e de novo, até que nós aprendamos a confiar no divino desenrolar das coisas. Isso não se trata de sermos frios, mas se trata de termos clareza. O amor real diz: eu confio no destino da sua alma, eu caminho ao seu lado, não na sua frente. O seu fogo é a sua medicina, o seu remédio, né? Não é meu direito extingui-lo, né? Isso não me pertence. Quando nós somos incapazes, quando nós permitimos, né, pegar lá o karma do outro, nós nos emaranhamos. Quando nós consertamos, nós nos esquecemos do nosso próprio caminho sagrado. Quando nós interrompemos o processo do outro de tornar-se,
nós atrasamos o nosso próprio processo. Deixe eles encontrarem, eu diria para vocês que é o precipício, tá? Poderíamos dizer também, deixe que o outro encontre o fundo do poço, né? Como a gente diz nos grupos anônimos, no fundo do poço tem molas. Então você chega no fundo do poço e você recebe um impulso para subir, tá bom? Deixe que eles ouçam suas próprias almas. Deixe que eles se elevem ou caiam como parte de sua própria linha de tempo. Isso não é crueldade. Isso é a compaixão que respeita o karma de cada um. Resgatar alguém da sua dor, algumas vezes, é roubar dessa pessoa o seu próprio poder. E roubar de si mesmo a sua própria evolução. Esse foi o post. Esse foi o texto. Essa menina, ela trabalha com sabedoria dos índios norte-americanos. E ela diz assim, não é apenas porque você pode ajudar que significa que você deve ajudar. Algumas lições são sagradas. Algumas iniciações são kármicas. E você já passou por elas, assim como eu. E quando você resgata o outro muito rápido, né, muito cedo, você rouba dele essa possibilidade de ele se elevar acima das circunstâncias que ele está enfrentando. Nós não apenas interrompemos o seu karma, nós interrompemos a nossa própria evolução. Não se trata de estarmos sendo frios, se trata de termos clareza. O amor real confia no projeto da alma. O amor real deixa ir o controle. Deixe que eles encontrem o precipício. Deixe que se elevem, que caiam ou que despertem no seu próprio tempo divino. Isso não é crueldade. Isso é a compaixão que respeita o karma. Nós não estamos aqui para salvar os outros. Você está aqui para se lembrar. Se lembrar de quê? De que você está aqui para de que você está aqui para como é que se diz? Fazer a sua própria tarefa, fazer o seu próprio dever de casa. Isso é muito importante. Gente, essa é a maior lição da minha vida. Eu acabei de ler para vocês a maior lição da minha vida. Tá? A segunda. Porque a maior de todas é aquela lição. O único amor que existe é o amor de Deus. Essa é a minha primeira lição de vida. A minha segunda lição é deixar os outros em paz, vivendo os próprios processos, porque eu tenho essa síndrome de salvadora. De ontem para hoje, eu dormi com o meu pijama de Mulher Maravilha, né, que eu já contei para vocês que eu tenho. E aí hoje eu me levantei e me olhei no espelho e eu estava com aquele pijama bizarro da Mulher Maravilha que eu amo. E eu falei assim, quer saber? Hoje eu vou gravar o meu vídeo vestida com o meu pijama de Mulher Maravilha. Mas não foi possível porque eu tenho um almoço elegante daqui a pouco e eu tô com hora, enfim. E aí eu falei assim, eu estou com esse pijama de Mulher Maravilha para eu me lembrar que eu não sou a Mulher Maravilha. É para isso que eu estou com o pijama de Mulher Maravilha, né? É exatamente para isso que eu estou com esse pijama de Mulher Maravilha. Para eu me lembrar que eu não sou a Mulher Maravilha. Então, gente, essa é uma lembrança que eu tenho que ter diariamente. E eu escolhi como missão de alma, porque tá lá no meu mapa astral. Se você pegar o meu mapa astral, você vai ver isso com muita clareza. Tá lá no meu mapa astral que a minha missão de alma é fazer isso que eu tô fazendo aqui para vocês no vídeo. Não é o trabalho que eu tenho. Não é a vida que eu levo. É isso aqui que é a minha missão de alma. Isso aqui que é o meu Dharma. Então eu preciso aprender a fazer isso sem tentar salvar o meu interlocutor. E isso é difícil, porque eu quero salvar todo mundo. Eu quero carregar todo mundo comigo. Se eu encontrar um animal na rua, eu tiro da rua. Né? E aí? Será que eu não estou e já estive por décadas da minha vida
interrompendo o karma do outro e pegando o karma do outro pra mim. E isso só começou a ficar claro na minha vida lá em 2019, quando eu comecei a estudar o Theta Healing, né? Porque a Vaiana Stibel, ela fala muito disso, né? Que o curador, ele tem que curar de uma maneira distanciada, sem se envolver. Para mim é muito difícil não me envolver. Estou aprendendo. Estou aprendendo a deixar com o outro o que é do outro. Certo? Estou aprendendo, é difícil, mas eu tenho que aprender. É a minha lição. E busco aprender enquanto estou ensinando para vocês. Então, essa culpa de sobrevivente, ela é normal. Quando você sentir a culpa de sobrevivente, entregue ao Divino Espírito Santo, pede para ele remover essa culpa de você. Essa culpa é normal. Todos vocês já estão sentindo essa culpa. Eu posso garantir. Escreva para mim nos comentários, conte-me. Mas siga a sua vida. Lembre-se de que lembre-se da frase da minha professora de um curso em Milagres. Você ensina sendo, o outro aprende fazendo. Você ensina sendo, o outro aprende fazendo. Você ensina sendo, o outro aprende fazendo. Tá bom? Lembre-se disso. Nós não estamos aqui para cortar o casulo da borboleta para facilitar a vida dela, para ela poder voar. Porque se ela não atravessar o casulo, a borboleta vai ficar fraca, as asas dela não vão ter força. Ela fortalece a musculatura, ou sei lá o que ela tem lá, que os entomólogos chamam, no momento em que ela sai do casulo, fazendo aquele esforço. Tá bom? Então a gente não tá aqui para fazer a lição do outro. Nós estamos aqui para fazermos as nossas lições na frente do outro. E aí o outro pode ser inspirado. É o que a minha professora falava. Você ensina sendo, incorporando. O outro aprende fazendo, te copiando, te perguntando, te pedindo orientação. Então hoje eu tenho muito claro para mim. O problema chegou aqui na minha frente, chegou aqui na minha porta. Então tá, eu vou ajudar a resolver. Eu vou ajudar. Se você me pedir ajuda, eu vou te ajudar. Agora, se não chegar na minha porta, eu vou ficar na minha. Eu vou cuidar da minha vida, com a graça de Deus. Eu vou cuidar da minha vida. Eu estou aprendendo a fazer isso a cada dia, e a cada dia, e a cada dia mais. E vocês não têm noção da quantidade de gente que Deus bota na minha vida, para eu conseguir falar, não, a partir de agora é com você. Porque, gente, eu sou tipo galinhona, sabe? Eu boto todo mundo embaixo da minha asa. Vocês lembram que eu contei pra vocês que lá nos Açores as minhas coleguinhas de quarto puseram o meu apelido de Mama Bear? Mama Bear. Ficaram me chamando lá uma semana de Mama Bear, Mama Bear, Mama Bear. Mamãe urso. Mamãe ursa, né? Então, como é que é isso? Como é que é eu... Porque o grande barato aqui, o pulo do gato, é que eu vou precisar lidar com a minha dor. A minha dor, o meu sofrimento. De ver o outro em sofrimento. Sabendo que eu posso tirá-lo do sofrimento. Mas que o sofrimento do outro é sagrado. É a medicina da alma dele, como dizem os índios norte-americanos. É o fogo que vai consumir o karma dele. Assim como eu preciso experimentar o fogo que vem consumir o meu karma. E eu tenho essas lições na minha vida. Oxi, se tenho. Né? Então, a minha lição aqui é eu ficar na minha dor. É eu me abrir para sentir a minha dor. É eu chorar. É eu permitir que essa dor saia. É eu praticar o deixar ir. Isso passa através de mim, eu deixo que isso saia. E eu respeito que o mesmo Espírito Santo que está na minha mente, igualzinho, está na mente do outro. Fala com o outro de um outro jeito, enfim. Mas é igualzinho. Eu e o outro somos um. A verdade do meu ser é a mesma verdade do ser do outro. Ele é o ser humano perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Tá bom? Então, essa é a verdade. A salvação do mundo depende de mim. Então, como é que eu salvo o mundo? Pedindo ao Divino Espírito Santo para entrar na minha mente e me liberar de toda essa culpa de sobrevivente que eu tô sentindo,
porque eu tenha uma vida maravilhosa e talvez muitas pessoas à minha volta não tenham escolhido fazer o trabalho pessoal que lhes era necessário para terem vidas maravilhosas também. A salvação do mundo depende de mim. A salvação do mundo, gente, depende de nós. Depende da transformação, da correção das nossas mentes. Tá bom? Aí o conteúdo mental muda e projetamos um mundo infinitamente melhor. Tá bom? Vamos parar de olhar para fora, parar de olhar para a experiência do outro e olhar para aquilo que a experiência do outro mobiliza dentro de nós. E aí nós pedimos ao Espírito Santo que nos cure, que nos liberte, que nos dê um milagre. Tá bom? Que nos dê a mudança de percepção. Esse era o milagre que eu queria dar para vocês hoje, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.